1968, Stanley Kubrick lançava 2001, Uma Odisseia no Espaço, um marco da ficção científica. Esse filme não só revolucionou o gênero, mas também trouxe à tona questões profundas sobre a relação entre humanos e tecnologia. E essa obra-prima apresentou ao mundo o HAL 9000, o computador que controlava tudo na nave espacial Discovery One. HAL não era apenas um computador, ele era uma inteligência artificial avançada, capaz de tomar decisões complexas e interagir com os astronautas de maneira quase humana. Lembram dele? Uma voz tranquilona, um olho vermelho gigante e uma inteligência artificial que dialogava, jogava xadrez e controlava a nave inteira. HAL era uma presença constante e onipresente na nave, sempre observando e monitorando cada movimento dos astronautas. Naquela época, a ideia de um computador conversando e mandando ver em tarefas complexas parecia coisa de outro mundo. Era uma visão futurista que muitos achavam impossível de se tornar realidade. Mas, meus amigos, o futuro chegou. Hoje, temos a Alexa, a Siri, o Google Assistente. Esses assistentes de voz estão em nossas casas, em nossos bolsos, prontos para nos ajudar com uma variedade de tarefas diárias. É só chamar, pedir informação, controlar a playlist, acender as luzes da casa. A conveniência que esses dispositivos trazem é inegável, e eles estão se tornando cada vez mais integrados em nossas vidas. A Alexa pode não controlar uma nave espacial, ainda, mas a inspiração no HAL 9000 é inegável. A capacidade de entender comandos de voz e executar tarefas complexas é algo que HAL fazia com maestria, algo que estamos começando a ver em tecnologias modernas. Hoje, a gente tem softwares de reconhecimento facial e algoritmos que analisam sentimentos em posts na internet. Essas tecnologias estão sendo usadas em uma variedade de campos, desde segurança até marketing. É mole? A parada é que 2001 não só previu a tecnologia, mas também as questões éticas. O filme nos fez pensar sobre os limites da inteligência artificial e o impacto que ela pode ter em nossas vidas. No filme, o HAL 9000 se rebela contra os astronautas, mostrando os riscos ao lado obscuro da inteligência artificial. Essa rebelião levanta questões sobre a confiança que depositamos em máquinas e o que pode acontecer se elas se voltarem contra nós. E essa discussão sobre o papel da IA na sociedade, sobre os limites da tecnologia, é mais atual do que nunca, né não? Com o avanço rápido da IA, essas questões estão se tornando cada vez mais relevantes. Imagina só, em plena Guerra Fria, Kubrick já mandava essa. A tecnologia pode ser incrível, mas precisamos ter cuidado com o poder que damos a ela. Ele nos alertou sobre os perigos de confiar cegamente em máquinas. E essa reflexão é o que torna 2001 um filme tão importante. Mesmo depois de tantos anos, ele continua a nos desafiar a pensar criticamente sobre o papel da tecnologia em nossas vidas. A real é que 2001, Uma Odisseia no Espaço, não só acertou na mosca com a previsão dos assistentes de voz, mas também nos fez pensar sobre o futuro da tecnologia de um jeito muito profundo. Ele nos mostrou que com grandes poderes tecnológicos vem grandes responsabilidades. A discussão sobre o futuro da IA está apenas começando e cada um de nós tem um papel a desempenhar nesse debate. Em 2002, Steven Spielberg lançava Minority Report. Trazia um futuro cheio de tecnologias absurdas. O filme não só cativou o público com sua trama envolvente e cenas de ação eletrizantes, mas também nos fez pensar sobre o futuro da tecnologia e como ela poderia moldar nossas vidas. E uma das coisas mais legais do filme era tirar a interface gestual que o personagem do Tom Cruise usava. Essa interface parecia algo saído diretamente de um sonho futurista, onde a tecnologia e a interação humana se fundiam de maneira quase mágica. Ele movimentava telas, analisava dados e até prendia bandidos, só com o movimento das mãos. Era como se ele estivesse dançando com a tecnologia, cada gesto perfeitamente sincronizado com a ação na tela. Isso nos fez imaginar um mundo onde a interação com computadores e dados fosse tão natural quanto respirar. Parecia impossível na época, mas hoje a gente já tem tecnologias bem parecidas, né não? Com o avanço da realidade aumentada e virtual, interfaces gestuais estão se tornando cada vez mais comuns. Empresas de tecnologia estão constantemente inovando para tornar essas interações mais intuitivas e acessíveis.
sensores de movimento, telas touchscreen. Tudo isso já faz parte do nosso dia a dia. Desde os smartphones até os consoles de videogame, a tecnologia de toque e movimento está em toda parte, facilitando nossas vidas de maneiras que nem imaginávamos há 2 décadas. E não podemos esquecer da análise preditiva, que no filme era usada para prever crimes antes que eles acontecessem. Essa ideia parecia pura ficção científica, mas hoje em dia, a análise de dados avançada está revolucionando diversas indústrias. Hoje em dia, a gente tem algoritmos que analisam dados e fazem previsões em diversas áreas, como no mercado financeiro, na medicina e até na política. Esses algoritmos ajudam a prever tendências, identificar riscos e tomar decisões mais informadas. É claro que ainda não chegamos ao ponto de prever crimes com tanta precisão. Ainda bem. Mas a ideia central já está presente na nossa realidade. A análise preditiva está sendo usada para melhorar a segurança pública, prever surtos de doenças e até mesmo otimizar o tráfego urbano. E o mais interessante é que Minority Report também levanta questões importantes sobre privacidade e livre-arbítrio. O filme nos faz refletir sobre o quanto estamos dispostos a sacrificar nossa privacidade em nome da segurança e do controle. Privacidade em nome da segurança. Com o aumento da vigilância e do monitoramento digital, essas questões são mais relevantes do que nunca. Essas perguntas, levantadas lá em 2002, são mais relevantes do que nunca na nossa sociedade hiperconectada. Vivemos em um mundo onde estamos constantemente conectados, e a linha entre privacidade e segurança está cada vez mais tênue. E é por isso que Minority Report continua sendo um filme tão atual e instigante. Ele não só nos entretém, mas também nos desafia a pensar criticamente sobre o papel da tecnologia em nossas vidas e as implicações éticas de seu uso. Skates voadores e realidade aumentada. Quem nunca sonhou em ter um skate voador depois de assistir De Volta para o Futuro 2? A ideia de flutuar pelas ruas sem se preocupar com o trânsito ou com as calçadas é algo que capturou a imaginação de muitos. O filme, lançado em 1989, mostrava um futuro cheio de tecnologias incríveis, e algumas delas já viraram realidade. A visão de um mundo repleto de inovações tecnológicas parecia distante na época, mas hoje muitas dessas ideias estão mais próximas do que nunca. O hoverboard, por exemplo, ainda não é tão comum quanto no filme, mas já existem protótipos funcionando por aí. Empresas e inventores ao redor do mundo estão constantemente trabalhando para tornar essa tecnologia uma realidade acessível para todos. E os óculos de realidade aumentada que o Marty McFly usava, aqueles óculos que pareciam coisa de ficção científica, agora são parte do nosso cotidiano. Hoje em dia, a gente tem óculos VR que nos transportam para dentro dos jogos e aplicativos que sobrepõem informações visuais ao mundo real. A realidade aumentada e a realidade virtual estão transformando a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor. É claro que ainda não chegamos ao ponto de ter um cinema 3D dentro de um shopping, ainda bem, né? Já pensou na fila? Mas a tecnologia está caminhando a passos largos nessa licença de Waisalaris que se que são a experiência de assistir a um filme está se tornando cada vez mais imersiva e interativa, mas a tecnologia está caminhando a passos largos nessa direção. Laboratórios de desenvolvimento tecnológico ao redor do mundo estão constantemente inovando e criando novas formas de entretenimento e comunicação. De Volta para o Futuro Sunzo também acertou em cheio ao prever a popularização das videochamadas. A ideia de se comunicar cara a cara com alguém do outro lado do mundo era revolucionária na época. No filme, o Marty atende ao um telefone com tela e câmera, algo que era completamente futurista na época. Hoje, isso é uma realidade comum. Hoje, a gente faz chamada de vídeo pelo celular, computador, tablet. A comunicação nunca foi tão fácil e instantânea. Podemos ver e falar com nossos entes queridos, amigos e colegas de trabalho, a qualquer momento, de qualquer lugar. E o mais legal é que o filme não se limitou a prever tecnologias, mas também mostrou como elas poderiam impactar a nossa vida cotidiana. A visão de um futuro onde a tecnologia está integrada
em todos os aspectos da vida diária, é algo que estamos começando a ver hoje, mas também mostrou como elas poderiam impactar a nossa vida cotidiana, desde a forma como nos comunicamos, até como nos divertimos e trabalhamos. A tecnologia está mudando tudo. As coisas que o filme fez e que estamos começando a ver se tornar realidade. E aí, curtiram a viagem no tempo? A ficção científica, além de divertir, também nos faz pensar sobre o futuro e as possibilidades que a tecnologia nos reserva. E aí, qual dessas previsões vocês acharam mais incríveis? E qual outra tecnologia da ficção científica vocês gostariam de ver virando realidade? Carros voadores, teletransporte, viagens interestelares? Conta pra mim nos comentários. Valeu por assistir e até a próxima.